Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, trazendo aqui já, primeira vez, no novo local, no novo estúdio, o querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, com o qual nós estamos caminhando juntos, pelo menos que eu saiba, né? Eu não sei nada além, que é há 13 anos, estamos completando essa vez, esse ano aqui, o 13º ano, logo mais, em setembro, estaremos completando 13 anos de Mosaicos do Novo Ciclo e 28 de julho, já até me perdi no tempo, nós vamos completar 13 anos de Vida Inteligente desde o começo. Então tá aí, como é que você está, Jorge? Tudo bem? 100%. 100%. Hoje ele está feliz porque nesse local ainda não tem ar-condicionado. Não tem ar-condicionado. Sim. Então ele já está feliz tem ali. Luz, tem luz da rua, janela aberta e sem ar-condicionado. Sem ar-condicionado. Então isso é um ambiente para ser humano. Tá vendo? Então tá aqui. Pelo menos ele me faz sorrir naturalmente aqui. Bom, antes da gente entrar no tema em questão, eu quero levar um recado para vocês aqui. Muita gente já disse aqui e estou repetindo hoje. Muita gente me escreve dizendo assim, pergunta para o Jorge isso, manda para o Jorge aquilo. Eu não tenho contato, ele está aqui para me desmentir ao vivo no ar aqui agora. Eu tenho pouco contato com o Jorge, moramos na mesma cidade, eu tenho os meus afazeres, ele tem os dele. Eu gostaria muito de ter o tempo, mais tempo com o Jorge, conversar. Eu tenho tanta curiosidade como vocês têm, de conversar com o Jorge, saber coisas que antes eu não lidava com ninguém. Há 13 anos eu aprendi e conviver com esses assuntos com ele, mas eu não tenho esse contato direto. Então, se o Jorge, as pessoas reclamam para mim que você não responde e-mail ou demora para responder e tudo isso aqui. Primeiro que é humanamente impossível, pelo número de telespectadores que nós temos, que o Jorge responda a todos os e-mails. Segundo, ele tem as razões dele, como já repetiu aqui, de dizer que nem é muito simples você perguntar e receber uma resposta. Às vezes a não resposta faz com que você busque a sua própria resposta, né? É mais ou menos isso, né? Já falei. Então, não adianta eu tentar. Eu não tenho condição no meu dia a dia, que é ocupadíssimo, por incrível que pareça. Eu tenho N atividades com os blogs, com as rádios, com as TVs virtuais, uma série de coisas, de ficar anotando para perguntar para o Jorge. Não tem diferença. Se ele não responde para vocês, muito menos para mim. Vocês já viram quantas vezes eu me queixei aqui, que ele não atende meus telefonemas, não retorna meus telefonemas, não responde meus e-mails a maioria das vezes. Então você fica bravo. Às vezes eu fico bravo. Né? Eu vejo quando você sente, deve sentir também, porque energia você transmite isso aqui. Então, gente, escrevam diretamente. O Jorge jamais me autorizou, e mesmo que me autorizasse, eu acho que telefone celular é uma coisa íntima. Não, e eu não uso, eu não gosto, eu sei, porque eu deixo no carro, eu fico louco quando você não responde, eu deixo o recado lá e não responde mesmo. Então eu não vou e nem tenho autorização de passar o telefone celular ou WhatsApp do Jorge Antônio Ouro. Às vezes acontece assim, eu saí para viajar e aí alguém da minha família me manda uma mensagem, né? E fica, né? Aí eu volto para Florianópolis, volto para casa, por 2, 3 dias, eu vejo, daí eu respondo a mensagem. Às vezes eu respondo a mensagem para minha filha quando ela está do meu lado, ela mandou faz 10 dias. Esse é o Jorge Antônio Ouro, então. Não, porque eu pessoalmente acho o celular muito invasivo, sabe? Porque sem dúvida. Quando você manda o e-mail, aí a pessoa vai abrir quando quiser, vai responder caso proceda, as coisas assim. E quando você vai ligar o celular, você tende a usar uma parte do tempo da vida da outra pessoa. Estou ligando para você, ou estou te mandando uma mensagem, qualquer coisa assim, eu vou usar um tempo da tua vida e é um direito que eu penso que eu não tenho, então sim, eu não avanço no tempo de vida de ninguém e a recíproca é verdadeira, então prefiro não... E eu já disse, tem gente que não acredita, eu particularmente, quem me conhece bem sabe que é verdade, eu detesto conversar através desse trocinho aqui. Eu abro ele porque eu dependo quando eu viajo, quando estou no dia a dia, eu modero N comunidades, eu tenho blogs, eu tenho que aprovar isso, eu tenho que aprovar aquilo, eu dependo disso, então tem que estar
Mas é só isso mesmo. Esse negócio de ficar conversando não é comigo. Então, quem quiser contatar, perguntar qualquer coisa que seja para o Jorge Ouro, que está aqui do meu lado, faça o que eu faço sempre. Eu sempre falo, escreva diretamente jorge@terravistatudojunto.com.br. Se ele puder, se ele quiser responder, ele vai fazê-lo. E se me dá o meu e-mail, você nunca tinha feito. Geralmente as pessoas escrevem para você desse. Não, mas ele fica. O caractere vai todo o programa, todo o programa vai o teu nome, e no final também tem o contato do convidado. Os e-mails é assim, Grego. Eu acharia falta de educação não ler, que daí é como se fosse um descaso com relação à pessoa, né? Mas não é no tempo que a pessoa quer, né? Então eu leio todos, até porque a leitura ela é um gigantesco aprendizado, porque a pessoa está colocando ali uma face oculta da sua própria vida através da pergunta, né? Às vezes procede responder de imediato, né? Às vezes procede não responder, porque a não resposta é muito melhor do que a própria resposta. Às vezes a pergunta, o assunto, ele é tão impactante que eu tenho que ficar maturando dias, semanas, meses. Claro. Porque assim, eu não vou dar uma resposta qualquer, porque seria falta de respeito. Concorde gênero, número e grau. Então tem que ser uma resposta que realmente contribua e que ela esteja, assim, a resposta ela tem que estar na mesma altura em que a pergunta, porque senão é falta de respeito. Então, até que eu consiga chegar na altura dentro da própria pessoa onde está a pergunta, e aí eu sou obrigado a me envolver com a vida da pessoa para responder, às vezes vai uma semana, um dia, um mês, e eu vou e respondo. Então, quando eu respondo na hora, quando demoro para responder, ou quando não respondo, mesmo assim eu li todas as perguntas, sabe? Então pronto, está aí, vocês estão ouvindo aqui da boca dele. No Facebook é a mesma coisa, então chegou um tempo, tinha um tempo em que eu interagia direto, escrevia, comentava assim, estava naquele afã e aquilo me dava felicidade, né? E a felicidade para mim tem uma maneira muito, assim, muito legal de medir. Mas aí com o tempo, assim, é uma navegação no astral muito denso e houve um desvirtuamento da própria forma como as pessoas se expressam, assim, há uma falta de respeito, uma falta de ética nas expressões, naquele ódio que muito facilmente que acontece isso, que vaza, que transborda no Facebook e tal. Daí eu me retraí, né, e assim, mais do que eu já era antes ainda, porque o Facebook ainda servia como uma janela para conversar, isso hoje não existe. Sim. Mas também eu leio as mensagens, né, eu leio todas as mensagens. Não respondo quando não é necessário, quando é necessário eu interajo. Então. Né? E porque a mola, né, assim, a força que deve mover cada um de nós é aquela empatia com o ato, né? Assim, é aquela o que se produz ao interagir. Então, para que eu interaja, eu tenho que estar em um estado de consciência que a escrita, ela produza que é o meu conceito de felicidade, né? Não é o ter coisa, não é o ler coisa, não é nada disso. A felicidade, ela gera assim, como se fosse um calor, assim, uma coisa estranha aqui na região do timo, sabe? Assim, fica como se fosse uma convulsão tímica, uma coisa assim. E aí aquilo, daí assim, é como se acendesse todas as luzes do painel, fica um negócio assim. Bacana. Eu nunca fiquei bêbado, né? Assim, nunca tomei um porre, né? Mas imagino que a pessoa de porre, ela deve ficar assim, todos os sentidos alerta, né? Daí no meu caso é assim, só que não o sentido instintivo. Assim, é uma experiência diferente, né? Então, quando eu sinto isso, né? Aí então eu escrevo. Aí, às vezes acontece, ou acontecia bastante, daí ia no Facebook e aí pegava e escrevia sem ler, terminou, enter. E fecha e não vou ler. Não é para pegar e comentar, não, é para dar vazão àquilo que estava acontecendo naquele momento, só que daí tem que ter ambiência para isso. Então essa explicação geral da falta de interação, então não é assim, não é porque eu sou pedante, não sou mal educado. Por isso que a gente é claro aqui, por isso que eu toquei nesse assunto, para você poder participar também. Às vezes eu levo assim, tanto em consideração e eu respeito de tal forma o outro ser humano,
a maioria eu não conheço, né, obviamente, que daí assim, é como se fossem meus amigos de vida inteira, sabe, sim, e então eu sei que qualquer coisa que fosse falar pode contribuir ou não, então todo o respeito, assim, todo o respeito e amizade que eu tenho por você, eu tenho ao tentar responder uma Sem mensagem, sombra de ou ao dúvida. tentar Não interagir. duvido disso. Então por isso que eu não interajo às vezes, não é por descaso não, sabe? Então, Às vezes as pessoas se irritam, né? E aí me mandam um e-mail depois e aí me xingam porque eu não respondo, né? Mas aí eu não me importo e eu atribuo aquela explosão na forma de xingamento a ânsia por resposta daquilo que ela se manifestou. E aquela explosão em si já é parte da resposta dela, né? Não minha, né? E aí tem um aprendizado muito maior do que se eu tivesse respondido. Às vezes, assim, aí há e-mails muito agressivos. se não há. Mas também não... Mas isso não. tudo faz parte, eu acho bacana, porque é um exercício, é a prática de tudo isso que a gente vem falando há 13 anos aqui. Então, nesses eventos, nessas alterações emocionais que acontecem, é onde se vê o quanto aquilo está servindo para a pessoa ou não, e de que forma está servindo para ela. Né? E uma coisa, sim, que daí norteia a minha vida, Grego, eu ainda estou tentando entender o que é a vida, né? Sim. Essa especificamente. Mas é a seriedade, né? Então eu levo a vida muito a sério. E aí eu sei que qualquer coisa que a gente vai fazer, ela tem um impacto profundo na vida de quem nos cerca. Quem nos cerca, você que está aqui, ou você que está aí. Uma responsabilidade incrível para essas pessoas que estão vendo, né? assistindo. E ainda mais, assim, na minha condição de aprendiz de discípulo, né? Então, não é porque se faz uma citação, né, do professor e tal, que eu tenho autoridade para pegar e falar profundamente sobre a coisa. Então, esse tentar descobrir exatamente o que fazer, até onde ir, essas coisas assim, isso é uma discussão diária que eu tenho travado comigo mesmo, né? E aí por isso, então, às vezes a conversa com a parte externa, ela fica mais prejudicada. Então acho que ficou claro, né, pessoal? Então tá aí. Vocês viram no rodapé aí, tá o e-mail do Jorge. Então podem continuar pedindo para mim, eu vou continuar respondendo a mesma coisa. Escrevam diretamente para o Jorge e vou fornecer o e-mail, seja por Facebook, seja pelo próprio e-mail. Muitas vezes mandam e-mail para mim, fazendo a pergunta para mim, e quando eu não sei responder, eu mando para o Jorge, e o Jorge, quando responde, ele manda com cópia para mim. Isso é bacana, né? Isso é bacana. Questão de respeito, né? Então, e eu fico aprendendo também. Então é bacana isso, e acho que é a forma correta. Como tem coisa que eu mando para ele, ele não responde nem para o remetente, nem para mim. E ele acabou de dizer por quê, né? Tá aí, tá explicado. Eu não vou questionar ele. Não, às vezes, sim, um e-mail assim... A minha sobrinha nasceu prematura e tá na UTI, o bebê, né? Neonatal. Isso, o que a gente pode fazer, né? Aí é aquela questão assim, eu sei o que pode fazer, né? Respondo ou não, contribuo para salvar a vida ou não, né? É uma decisão seríssima. Claro, seríssima, nossa, né? e responsabilidade grande. A pessoa que vai estar ouvindo vai estar sabendo porque eu respondi e deu resultado, né? Mas tem um impacto muito grande na vida de quem perguntou, na vida daquele que vai ter a vida garantida e vai conseguir viver. No meu caso, porque eu contribuí ou dei a resposta baseada no que eu aprendi. Então, assim, acho que a palavra que resume assim, é respeito. Assim, eu nunca faria nada para desrespeitar a vida de alguém de maneira nenhuma. Então, isso eu tento colocar em prática no dia a dia, né? Bacana. Isso aí. É na prática, a teoria na prática. Hoje, é interessante porque essa semana aqui, alguém me mandou um e-mail e antes que eu tivesse tempo de intuir, eu gostei da sugestão. Alguém me escreveu, um telespectador, e disse, puxa, vocês podiam abordar no Vida Inteligente, aprofundar aquela questão que o Jorge disse, que quando eu olho para alguma coisa, essa coisa olha de volta para mim. Eu acho que vocês podiam aprofundar isso, porque
eu acho que dá para ir mais além. Ele usou até uma outra terminologia que eu não quero repetir aqui. Quer dizer, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, é mais ou menos isso. Então, eu achei interessante, tanto que eu achei interessante que eu liguei para o Jorge, liguei não, passei uma mensagem. Jorge, um telespectador, exatamente como eu estou contando para vocês, eu contei para o Jorge. Falou, muito bacana, boa sugestão, então vamos falar sobre isso. Então acontece, isso aqui algumas vezes já aconteceu, da gente acatar bons temas dos nossos telespectadores, porque a intuição é de todo mundo, não é minha só. Não. Aqui a sugestão é boa, como tem N tantas boas sugestões, mas nós temos apenas 27 programas por ano, né? É claro, Jorge. Fora esses feriados, apesar de a gente não parar, são 52 semanas. A gente fala 26, cada 15 dias, 26. Pô, como é que a gente vai falar? E tem centenas de sugestões, e boas sugestões. Como é que nós vamos falar? Não tem jeito. Mas até é bom que a gente não consiga conversar sobre muitos aspectos, porque... Isso tem que ser digerido também, né? E o que a gente tem feito aqui, Grego, assim, o que a gente tem se esforçado para fazer, isso, né? É trazer só alguns aspectos para mostrar que tem um bom caminho. No caso, para mim, o bom caminho é a escola exotérica a qual eu faço parte, que é a Sociedade Brasileira de Obiose, e dentro dela a escola esotérica de iniciação, que é a Ordem do Santo Grau, Augusto e Soberana Ordem do Santo Grau. Então, o máximo que a gente podia desejar é que a nossa conversa servisse como um indicativo para a pessoa assim, olha, tem um bom caminho. Sim, claro, nós não estamos dando curso pela televisão. Aí não precisa esperar que um discípulo tente esclarecer alguma coisa, daí a própria pessoa vai e confirma em loco, né? Isso. A gente reparte o canequinho com água da fonte e fala assim, olha, a fonte é lá. Daí a própria pessoa, né, faze por ti que eu te ajudarei, ela anda em direção à fonte, daí lá ela mata a sua sede, ela interage com a fonte, ela enche o cantil dela lá, ou o caneco que seja, e vai caminhar pela vida, né, e vai repartir aquilo que ela recebeu de graça, assim como a gente também faz. Né? Isso é bacana, isso aí, ó, e vocês não imaginam, eu posso falar por mim, eu não posso falar pelo Jorge, mas se ele está aqui todo esse tempo comigo, é porque ele deve sentir a mesma coisa, né? É uma satisfação a gente sentar aqui e conversar sobre esse tema. O que se forma aqui, a energia, a egrégora, a alegria, é um negócio incrível. Já aconteceram fenômenos aí que a gente compartilhou ao vivo aqui, então é muito gostoso a gente participar disso. A gente vai tocar em frente. Jorge, quando eu falo ainda hoje antes da gente estar aqui fazendo esse programa, um amigo me perguntou qual vai ser o tema, e eu falei para ele. Aí ele falou, parece papo de maluco, né? Não é mesmo? E na boa ele falou, eu achei graça, porque realmente parece papo de maluco. Você chega assim, como é que você vai? Quando eu olho para alguma coisa, a coisa olha de volta para mim, né? É aquele assim, se o mundo certo é esse, ainda bem que eu sou louco. Ainda bem que eu sou louco, exatamente. Então eu acho bacana. E não foi de uma forma jocosa que ele fez, é assim, é alegria, você falar de coisas sérias com alegria, né? O que a gente faz aqui. Então, realmente, quando você falou isso aí, foi muito bom esse telespectador ter chamado assim, apareceu para ele e fala, vamos lá, sugere lá para o Grego e vamos ver se vai dar certo. E deu. Realmente, você marcou com isso aí. Eu vejo... Eu mesmo repito, um monte de gente eu vejo repetir, marcou, pegou. Essa coisa, quando eu olho para alguma coisa, a coisa olha de volta para mim. Então a gente podia realmente aprofundar isso aqui. O que você... Vamos tentar ir mais além? Porque parece conversa de louco mesmo. Eu olho para o armário está olhando de volta para mim. Que daí que o armário está olhando de volta para mim? E até nisso funciona. Por assim, quando você mora em uma casa ou você ficou 10 anos naquela sala, isso, né? Aquela sala, ela é o que ela era, mas todas as vezes que você olhou para ela, olhou de que forma? Pensando, sentindo, olhando, tocando, não interessa o que seja. Claro. Quando você saiu de lá, aquela matéria que estava ali, ela é o que ela era e mais do que você deixou, e o que você deixou transformou né? Essa é a forma com que a matéria ainda
inconsciente, ela evolui no contato com a consciência. Então, daí eu já dou uma puxadinha assim, então é verdadeiro que quando você pega uma roupa de alguém, quando você Óbvio. vai para um imóvel que alguém usou, Óbvio, está tudo impregnado óbvio. pela energia, por tudo aquilo que vivenciaram, por tudo aquilo que falaram. Lógico. Então, e o que isso, tá, além disso que você vai dissertar agora, o que isso interfere ou o que a gente deve fazer quando a gente vai para um novo local, um novo trabalho, vai alugar alguma coisa, vai comprar alguma coisa? Qual é esse comportamento? Fala sobre isso, Jorge. Bom tema, hein? Bom tema, legal. Então, assim, Gregório, a base para a gente compreender isso, eu acho um tema muito importante, porque daí ele nos dá uma ideia da seriedade e da responsabilidade de cada ato que a gente cometa, né? Cometa fisicamente, emocionalmente, astralmente, vitalmente, mentalmente. Todos são atos em igual escala e todos têm decorrência, né? Então, a base, e por isso é muito importante a gente conversar ou tentar compreender um pouco mais sobre esse aspecto. Então, a base para a compreensão dessa questão de você olhar e ser olhado, primeiro é o Nakwam Vakum, ou Nenakwam Vakum, que é o não existe vazio. Então, quando a pessoa pensa assim, o mundo astral, ou o mundo das emoções, imagina assim, é um mundo. É um mundo mental, é um mundo. O invisível, não existe. Então, é como se só o que fosse real fosse aquilo que passa pelos 5 sentidos, né? Pelos karmendriyanis, né? Jnanendriyanis. E não é verdade. Então, o vazio não existe. Então, a distância entre eu e o meu pensamento, né? Ou entre eu e a minha emoção, ela em si é matéria pura. Pode ser matéria já impressa, matéria já viva, ou matéria ainda não impressa à espera de ser vivificada, por exemplo, na tua alma, na parte emocional, né? Então, a distância entre você e uma memória que você tenha desde a infância não é um vazio de 50 anos. Há um conglomerado de outras memórias, né? O que acontece é que elas podem não estar ativas no momento até que eu vá e verbalize para você alguma coisa. Essa verbalização, então, vai ser traduzida. Essa tradução toma uma forma, baseada no que eu falei. E aí, então, Manas, que é a mente concreta em você, ela vai buscar o símile daquilo. O que ela vai fazer? Então, vai começar a varrer cronologicamente, dentro do nosso conceito de tempo, né, que também é só uma maia, essa ilusão. Ele vai tentar varrer dentro do nosso conceito de tempo, para trás, ou para frente, ou para baixo, ou para cima, não importa, né, até chegar onde esteja aquela memória. Aí, no momento que daí você olha para ela novamente, ela fica tão viva quanto o dia em que ela sem aconteceu, dúvida, porque no momento. E você no momento, consegue reviver totalmente. E é como se fosse assim, você está numa sala escura, não é? Onde tem, assim, que seria a tua alma, e aí cada uma memória, ela é uma vela, né? Só que como não tem espaço vazio, cada memória já produzida é uma vela encostada na outra, né? E aí tem umas, então, que estão bem fraquinhas, assim, só bruxuleando, assim, né? Tem outras que estão mais vivas, que são as mais recentes, e tem aquelas que estão apagadas, né? Porque você já não as usa. Aí eu falo para você assim, vou perguntar para mim, o que aconteceu no teu aniversário de 1 ano, que daí a tarântula picou o teu dedo, né? Daí puxa, tinha até esquecido disso.
Daí eu fui na minha memória, através da minha memória, não é na memória, é através da memória, né? Eu vou na minha alma, né? Eu vou no meu mundo astral, não é o plano astral. São 49 divisões nesse mundo. Sim. Eu vou tentar localizar em qual dessas 49 divisões está essa memória. Se é uma memória boa, ruim, mediana, agressiva, fraterna. Cada tônica com a qual ela foi impressa, a coloca em um submundo dentro do mundo astral. Aí eu vou e localizo, né, esse dia do aniversário, primeiro ano, na festinha, sentado na sala, sozinho, com os balões, brincando com alguma coisa, né? Aí, quando eu faço isso, eu acendo aquela vela, daquele segundo exato que foi a pergunta. Só que como todas as velas estão juntas, eu acendo uma, ela tende a aquecer e a acender o entorno. Daí eu lembro do momento que eu estava lá, e que eu estava brincando com uma coisa, né? E que era interessante, e que daí essa coisa agarrou no meu dedo, né? E aí ela ficou imóvel, eu continuei brincando com ela, daí daqui a pouco chegou a minha mãe, né? E aí ficou preocupada, começou a gritar, não sei o que e tal, chorar, chamou meu pai, né? E aí depois, então, eu vi que a coisa que eles contaram, quando eu estava maior, né? Que a coisa que eu estava brincando Podemos chamar isso de uma regressão consciente. Não existe regressão. Não existe, né? Porque o tempo é atemporal, digamos porque assim. tudo que está na minha existência, eu tenho acesso, eu me lembro. Então, desde a hora que eu estou na barriga da minha mãe até hoje, é só acessar e lembrar. Isso qualquer um faz, né? Tirou essa existência, aí quando vai usar o termo regressão para uma outra existência, aí a chance de você acertar uma existência tua é praticamente nula, é zero, né? Porque não tem aquela relação de 1 para 1, e quando você se joga no astral, você vai cair nos quartos, né? Ou nas salas escuras daqueles que não têm mais corpo físico, então é a alma de alguém que você pode tomar como sendo tua, tá? Então, essa é a mecânica da busca da memória. E então, na alma, as emoções e os conhecimentos também, elas então são assim, como se fosse uma sala de velas, né, de velinhas, né? Então, uma encostada na outra, e você vai e acessa. O que acontece é que daí você pode esquecer, porque ela não teve um impacto tão forte a ponto de você ainda conseguir lembrar qual é o caminho para chegar naquele mundo, naquela sala, naquele canto, naquele armário, naquela vela, para conseguir reacendê-lo. Se a gente conseguisse dominar esse processo, e veja que a dominação desse processo de fazer com que Manas, a mente concreta, localize cada um desses pontinhos, né, no mundo astral, ou localize qualquer um desses pontinhos no plano mental, é o que a gente conceitua hoje como inteligência, rapidez de raciocínio, genialidade, memória, boa memória, essas coisas assim. E na verdade não é nada disso, é só o quê? É só acessar aquilo que você diz, conhecimento. Você teve uma aula ou assistiu no YouTube uma aula de um curso aberto sobre mecânica quântica, né? Ou sobre mecânica dos fluidos. E você vê aquilo e fica guardado. Outro dia você está conversando sobre alguma coisa semelhante, lá vem na então sua você mente. vai e traz não um fragmento, você traz todo aquele conhecimento e passa a discorrer sobre. Aí, pô, o grego é gênio, o cara sabe tudo de mecânica de fluido. Não, só está guardado ali, eu fui e tirei. Então até o próprio conceito de inteligência, rapidez de raciocínio, genialidade, boa memória, até isso é maia, até isso é falso, né? Porque está ao alcance de qualquer pessoa. Bom, então vamos supor que a distância entre alguma coisa que eu vou viver agora e alguma coisa que eu tenha vivido há 50 anos atrás, ela não existe, não tem vazio. Obrigatoriamente eu tenho uma porção de vela, ou vela já acesa, ou velas prontas a serem acendidas pela primeira vez, né? Se eu não existe o vazio, então o caminho que eu vou percorrer, ele tem que ser trilhado em cima de alguma matéria. E cada passo que eu vou dar, para que eu consiga chegar e acender determinado, eu tenho que, ao me mover,
eu causo um impacto nesse inteiro que existe, né? No causar esse impacto, eu mexo com o ambiente onde eu andei. Só que acontece assim, cada um de nós tem em si uma imagem de alguma coisa que foi externa. Então, você sentiu uma emoção, você sente uma emoção, você cria em você uma cópia de alguma coisa que já existe. Se você pegar o que a gente considera hoje como emoções, elas são cópias ou são símiles das emoções que existem em todas as pessoas. Felicidade. Existe o meu conceito, existe o teu, existe o de vocês. A diferença é como eu gero aquilo que eu considero como felicidade, quanto tempo a felicidade em mim se mantém acesa, qual é que é o impacto de eu ter ou não felicidade, mas o conceito ele é o mesmo. Quando a pessoa nunca experienciou felicidade, é um recém-nato, né? E aí ela vai ter experiência pela primeira vez, né? Ela vai e armazena aquela memória sem saber que aquilo é felicidade. Depois que ela vai amadurecendo, vai ficando adulta, né? Então ela vê, puxa, aquilo que eu senti, ou que eu sentia, que eu estava brincando com a minha mãe, aquilo era felicidade. Na hora ela não sabe. Então ela cria um símile e depois rotula. E o rótulo, ele vai ficando cada vez mais enclausurado, conforme vai se cristalizando ou petrificando a alma da pessoa, daí ela tende a encapsular todas as coisas. Daí ela perde a capacidade de abordar ou de ver de uma maneira geral, né? E aí então ela deixa de ser criança e passa a ser um adulto cristalizado, o timo se atrofia, né? Isso que a gente já conversou aqui várias vezes. Então, como não existe espaço vazio, qualquer coisa que eu faça tem impacto. Qualquer coisa que eu pense tem impacto. Qualquer coisa que eu veja tem impacto. Qualquer coisa que eu sinta tem impacto, né? Aonde impacto? Em mim, no meu mundo, no mundo das pessoas com as quais eu tenho contato imediato, independente de qual seja o contato imediato, e tem impacto também no mundo daquelas pessoas às quais eu não tenho contato, as quais eu não conheço, mas que têm ligação comigo, porque aquilo que em mim existe é uma coisa que nela existe. Aqui a gente conversou várias vezes, sim, de compartilhar o ódio por um indivíduo, de compartilhar a antipatia. Isso me liga profundamente, umbilicalmente, astralmente com aquele que tem nele a mesma coisa que eu tenho. Por quê? Porque o similis similibus congregantur, o semelhante atrai semelhante, tá? Então, não tem vazio, semelhante atrai semelhante. Isso é regra, né? Não tem, como é que se diz? Não existe uma outra explicação, né? Não, isso é a regra básica que move toda a relação da matéria no conceito de vibração. Isso é o que define o universo. Porque alguém já me contestou, vamos dizer, nas conversas assim, por exemplo, que isso aí me chamou até de psicologia de botequim, para usar o termo certo. Bem do jeito que me falaram. Que esse negócio de que eu vejo no outro o que está em mim, que não é bem assim assado. Então, sabe, por isso que eu te interrompi, para te fazer essa pergunta. É assim mesmo? Ou existe um outro caminho isso aqui? Tem fundamento ou não tem? Como é que eu concordo, porque eu sou muito lógico, né? Hoje eu sou chato porque eu sou muito lógico. E eu acho que tem muita lógica. Eu não posso ver alguma coisa que eu desconheça. Então ela está viva em mim, caramba. O exemplo mais prático, mais simples para compreender é a questão do idioma, né? Se você está falando um idioma e eu sei o idioma, daí aquilo que você está falando tem impacto em mim. Se você está falando um idioma que eu não compreendo, para mim tanto faz que eu não estou entendendo nada. Né? Exatamente assim. Então, para que eu veja aquilo em você, eu tenho que ter a tradução em mim. Então tem que existir em mim. Por quê? Não tem como eu interagir com o mundo, não interessa em qual ambiente seja, não interessa em qual plano do mundo astral seja, ou traduzindo, não interessa qual seja a tônica da emoção que eu crie, sem que aquilo em mim esteja, porque eu não consigo sentir a tua felicidade. Então eu falo assim, puxa, eu estou muito feliz, você fala, né? Daí, para que eu consiga ficar feliz também, eu tenho que criar em mim uma felicidade por ver você feliz. Então, o que eu estou sentindo é a minha felicidade por te ver feliz, não é a tua.
não existe vazio. Não tem como, né? Assim, você fala assim, puxa, eu odeio profundamente A, ou então A é profundamente antipático. Aí você viu que não surtiu efeito porque eu não concordei? Não concordei, quer dizer, não me misturei, não me liguei a você, né? E isso é comum porque geralmente quanto mais densa a forma ou essa vida astral em cada um de nós, ela necessita de entrelaçamento, ela necessita de vida adicional. Então ela vai fazer o possível para que você se ligue, né, a ela, para que ela se fortaleça. Quanto mais fortalecida, mais ligada aos outros e mais a sensação de perpetuidade ela tem. Então aí eu falei para você, puxa, A é muito antipático. Aí você fala assim, puxa, não sei se amanhã vai chover. Isso não deu certo. Você sabia que A uma vez chutou um cachorro? Você, mas eu acho que talvez não chova. Disse, puta, o cachorro não deu certo. Puxa, o cachorro não deu certo. Eu sabia que uma vez A pegou e chutou um gato. Daí você, tomara que não chova, porque amanhã eu preciso ir lá no mercado. Disse, puxa vida, deixa eu ver. Sabia que A uma vez ele pegou um cacto e jogou o cacto do 5º andar para que ele morresse? Daí você, aí também não, o cacto, eu tenho um cacto de estimação, ele não podia ter feito isso. Daí então, acabei de plantar em você uma semente de antipatia para A, porque eu fui vendo qual brecha havia na tua alma para que eu pudesse entrar. Essa antipatia que em mim existe entrasse na tua. Daí agora nós somos irmãos caóticos, porque você é antipático ao A e eu também sou antipático ao A, porque ele é um cara que joga cacto do 5º andar, né? Aí a chance de você desenvolver outras antipatias pelo A é muito grande, porque em você já existe. Por isso que quando muitas vezes você fala isso, você já chamou a atenção de a gente não se envolver em certas notícias, não entrar em discussões a própria desnecessárias, né? De imagem, sim, ou você contemplar uma imagem desconstrutiva, uma música desconstrutiva, né, ou um filme desconstrutivo, ou você assistir um telejornal que eles fazem uma desconstrução total de alma em massa todos os dias. Isso é extremamente maléfico, porque você passa a odiar o ódio dos outros, a vivenciar a antipatia dos outros. E aí fica todo mundo odiando e sendo antipático às mesmas coisas, e se vira uma massa amorfa, alimentando um ódio único, uma antipatia única. Isso aí é extremamente desconstrutivo, né? Lesa a evolução mesmo isso aí, não é? Lesa a evolução de maneira geral, a humanidade e a divindade em cada um de nós. Sim, claro. Para que você consiga criar em você mesmo alguma coisa, mesmo que depois você culpe o outro, aí alguém vai falar assim, vai conversar contigo, e depois você fala assim, sabia que o A é antipático? Né? Aí a pessoa falou assim, mas por que o A é tão gente boa? Daí você fala assim, eu também achava, mas a culpa é do Jorge, porque ele veio aqui e falou para mim que o A jogou o cacto do 5º andar. Então, mesmo que você atribua para mim a culpa da antipatia que em você existe, não teria como eu forçar você, que tem que pegar e baixar a ponte levadiça do teu castelo e deixar entrar uma antipatia, e você vai alimentá-la para que daí ela passe a ser, então, a tua antipatia. Né? Ao receber a crítica do outro com relação a isso, você pode rever, resolver ou fortalecer e passar para frente. Mas tem uma coisa que é muito interessante, que assim, para que aconteça esse processo de eu agregar alguma coisa à minha alma, conhecimento, emoção, instinto, interesse, o que seja, obrigatoriamente eu tenho que estar na mesma altura da coisa. Sim. Isso é uma chave da compreensão do mundo que nos cerca, o mundo invisível, porque então, para que eu compreenda o ódio,
ou para que eu sinta ódio de alguém, Você tem que eu estar na tenho mesma que altura. exatamente, ou na baixura, né? Exato. Então, não existe termo para só com Sim. brincadeira, né? Então, você tem que ir no mundo onde a coisa está, porque o ver, quando eu olho para alguma coisa olha de volta para mim, a primeira olhada, que é o que vai estabelecer o código de linguagem, ela só existe na mesma altura. Então não tem como eu olhar para alguma coisa, eu olhar para vocês. Não. Obrigatoriamente eu tenho que estar na altura da coisa em si, aí então olhar, aí então se eu olhar de volta, daí eu crio um liame, esse liame cria um reflexo, daí por onde eu ande, aquela coisa já não sai mais de mim. Considerando, Jorge, só para ficar muito claro, considerando que eu olho para alguma coisa, a coisa olha de volta para mim. Aham. Considerando que se eu estou olhando, aquela coisa está em mim. Eu tenho consciência é um reflexo. Sempre vai ser um reflexo? Sempre. Não tem jeito de ser outra coisa, de eu me enganar nem nada? Não, porque você tem... assim, a coisa vai olhar de volta para mim exatamente da forma que eu olhei para ela? É isso, essa que é a pergunta. É porque, por assim, você vai na altura do amor universal tentar olhar com antipatia. Não subiu, não conseguiu olhar. Tá. Entende? Não tem, assim, é o código de linguagem. Então, para você conseguir olhar o amor universal, ou a amizade, ou a fraternidade, ou o respeito, ou a ética, o bem, o bom, o belo, o futuro, o Brasil, o novo, o avatar, não interessa o que seja, você tem que ter em você uma leveza tal que te permita ir, né, no mundo onde aquilo está, contemplar face a face, né, assim, como se fosse uma taça só, e aí duas pessoas beberem na mesma taça. Sim, mas aí já é uma certa consciência, já é olhar com uma certa consciência. E aí olha de volta, né? E você traz aquela imagem, por exemplo, assim, vamos pensar aqui no minuto 22, do quarto movimento da Nona Sinfonia. De Beethoven. A Sinfonia de Beethoven, ela não está em mim, porque ela está nele. Ela está no local onde ela foi criada originariamente e lá permanecerá para sempre. O que eu faço como apreciador é ouvir uma vez, ainda não compreendi, eu continuo ouvindo. Chega um ponto em que eu compreendo o que existe, né, naquilo, ou aquilo me causa tal ansiedade de empatia que eu fico na mesma altura. E aí aquilo então me causa tal felicidade que eu consigo a qualquer momento tocar ou reprisar ou transformar em som a memória ou a cópia que eu tenho, o reflexo que eu tenho. Mas para isso eu tive que gostar profundamente, para isso eu tive que ser empático, para isso eu tive que compreender. Percebe? Aí eu tenho em mim uma cópia. Onde eu vou, essa cópia vai comigo. Eu posso ouvir como eu ouvi agora, posso ouvir dirigindo, rádio desligado, eu ouvindo. Claro. Isso significa o quê? Que Beethoven está em mim, que a Quinta Sinfonia, a Nona Sinfonia está em mim. Interessante isso, hein? Eu estou aqui matutando, está falando, eu estou vendo tudo. Claro, lógico, é assim que funciona o mundo, né? Então, isso está em mim, uma cópia está em mim, um reflexo. Só que é o seguinte, similibus congregantes, os semelhantes se atraem, e nesse caso são reflexo, né, dessa dita coisa. Então, cada reflexo é como se fosse, não tem aquele fio que liga o humano ao divino, a vida à morte, o visível ao invisível. Então, sempre a cópia que em mim existe, ela vai estar ligada por um liame, né, ao original. Todas as vezes que alguém se emociona ao ver o original em si, ele adquire mais poder, o original em si entende a razão de existir,
o original em si transborda aquela beleza para todos os quais tenho aquele fiozinho ligado, né? Eu estou dirigindo, né? Aí de repente me vem à tona, me vem à mente, É exatamente, né? Isso. A Nona Sinfonia. Que maravilha! Por que veio à minha mente isso agora? É porque aquilo de tal maneira está vivificado que ele transborda fraternidade, ele transborda amor, e isso em mim se manifesta através do êxtase em ouvir aonde? Posso ouvir no computador, ou no rádio, ou na TV, ou no cinema. Ouvindo aqui. Ou posso ouvir em mim mesmo. Também. E eu ouvindo em mim é o mais puro possível e o mais igual possível ao original. Por quê? Porque eu não estou ligado ao meio físico externo, eu estou ligado à coisa em si. Percebe? Então, essa que é a questão de eu olho, ela olha de volta, e esse olhar, ele é infinito, né? É o perene, né? Agora, vamos supor que ao invés de você estar olhando e tem você um reflexo da Nona Sinfonia, você tem em você um reflexo de antipatia ou ódio por alguém que é muito odiado todos os dias, e por alguém o qual a mídia incentiva para que seja odiado todos os dias. Você está todos os dias andando na rua, né, e recebendo uma torrente de todos os ódios que existem em todas as pessoas que odeiam a mesma coisa que você odeia. Aquele peso, né, vai te manter aonde? Tanto é o seguinte, você está completamente inundado, né, ou afogado no ódio que você compartilha por alguém. Pelo ar que jogou o cacto do quinto andar. Aí você liga a Nona Sinfonia. É barulho. Não vai fazer sentido nenhum para você. Por quê? Porque você não está na altura para compreender. Sim. Aí você compreende que a questão do cactus era uma questão particular kármica entre aquela pessoa que jogou e o próprio cacto, né? E o que está te envenenando é a forma como foi contado por aquele que trouxe até você a antipatia. Você compreendeu isso e você amaina ou sublima e você apaga isso que em você existe. Aí você vai ouvir a Nona Sinfonia já no mundo dela. E uma coisa que é muito interessante assim, é que o superior, ele consegue descer no inferior para ajudar. Mas o inferior, ele sempre bate com a cabeça no teto do seu próprio mundo, ele não sobe. Então, por isso que, como é que tem um ditado, o que vem de baixo não me atinge, mas mais verdadeiro impossível. Porque para que um sentimento de antipatia, né, ou um ódio, para que ele te atinja, e o atingir aí é o seguinte, é te atingir de tal forma que você o aceite como seu e faça com que aquilo passe a fazer parte da tua vida, né? Então, o que vem de baixo não me atinge, então você tem que descer na mesma altura para daí ser atingido por aquilo, e aí aquilo passa a existir em você. Você está falando isso, então, por que as pessoas reagem, então? Por que as pessoas reagem? O que acontece com elas é pertinente ao assunto? Quando elas são caluniadas, ofendidas, aquilo não é verdade, mas elas se ofendem e reagem. Por quê? Qual é a razão disso, assim? Seria o que vem de baixo não me atinge, mas atinge. É porque daí para você não era embaixo, você desceu no mesmo lugar para poder odiar. Porque se você considerasse as razões, assim, vamos supor, então tinha um período que tinha aqueles vídeos que você coloca no YouTube, né? E que tinha uma pessoa que ia lá desse todo o vídeo e um dia me chamou a atenção e eu fui olhar. Ah, sim. Então ele pegava e atacava assim, me atacava, né? Mas me atacava assim, não sei o que e tal, assim. Eu fiquei intrigado, né? Eu fiquei intrigado. Daí, mas ele assistia os nossos vídeos. Sim, eu fiquei intrigado, daí eu cliquei no perfil dele lá no YouTube, né? Para ver. Isso, qual é o universo dele? Eu faço isso, igualzinho. Daí eu vi assim, meu Deus, né? Meu Deus. Sim, é uma força de expressão. Meu pai, né? Meu pai, o nosso pai, né? Puxa vida, que vida tumultuada, que vida complexa. Está explicado o porquê do então, tipo de comentários. Aí, mesmo ele sendo agressivo,
ao máximo, aquilo para mim é porque aquele código de decifrar aquela agressão eu não tinha. Então, isso que é uma coisa muito interessante. Você projeta o ódio para alguém e é o princípio da... Só que assim, a diferença entre mago e negro é só a intenção, o conhecimento é o mesmo, a mecânica é a mesma, né? Então, quando você projeta paz para a humanidade, você é um mago branco, você está praticando magia universal. Quando você projeta que o ódio se faça para a humanidade, né? E assim, com vontade, você pensando isso, está praticando magia da pior espécie. Então, essa pessoa que daí cria esse mal e dirige para alguém, né? O mal é como se ele fosse uma, assim, e essa é a forma mesmo oculta do mal no astral. Ele tem garras, né? Então, são formas assim adultas, né? Então, ele vem em direção a mim ou a uma outra pessoa só que a garra dele, ela não alcança o mundo onde está a outra pessoa, porque a pessoa não desceu para aquilo, né? Aí, quando não alcança, aquilo se retrai e volta, né? É como você lançar um bumerangue que tem a faca nas pontas. Sim, né? Ele vai voltar e ele vai te lacerar. E aí, quando ele volta e te machuca, daí você culpa aquele outro, mas não foi você que jogou o bumerangue. Daí você todo lacerado, né, sangrando, você joga com mais ódio, mais raiva, né? E aquilo não vai, porque quando você joga a segunda vez, ele vai mais baixo ainda, porque ele é mais denso do que da outra vez. Perfeito. E aí ele volta com a maior energia cinética e vem e te machuca ainda mais. E daí daqui a pouco a tua luta e o teu ódio, ao invés de ser contra o qual você lançou o bumerangue, já é a luta tua contra o bumerangue. Só que o bumerangue, ele já é um elemental, uma egrégora do mal, criada por você, que se voltou contra o próprio Criador. Perfeito. Feitiço contra o feiticeiro. E isso é o que move a vida hoje, né? As pessoas então criam as antipatias, os ódios, né? E ou são alimentadas vendo a reação de quem recebeu, porque está na mesma altura, ou se está em um outro mundo aquilo não atinge, né? E a pessoa volta e começa a lutar com os seus próprios dragões, seus próprios cães, não é? E acaba gastando a vida em função disso. Você imagina o seguinte, Grego, se cada pensamento, cada emoção, ela tivesse um aroma. Um aroma, né? Então, eu desejei amor fraterno, jasmim, né? Ódio profundo, esterco. Ou um cheiro ácido, ou qualquer coisa assim. E aí você imagina você andando na rua, né, você se aproxima de uma pessoa e você sente o somatório de cheiros que existe na alma dela. Aquilo te causa ou empatia ou repulsa. Com toda certeza, claro. E é isso que acontece, porque todo pensamento ele tem um odor, a pessoa tem um odor, todo pensamento tem um código numérico, a pessoa tem um código numérico. Todo pensamento... Uma frequência, né? Também tem... Exatamente, toda emoção, todo pensamento, ela tem um número, tem um som, tem uma cor, né? A mesma coisa assim, cada pensamento que eu emito, cada emoção, ela tem uma altura. Então, desde o som agudo mais estridente até aquela melodia mais harmônica, aquela assim, harmonia profunda, né? Aquela sinfonia, né? E aí, então, você pega cada um pensamento que está na minha alma, e cada um pensamento, cada uma emoção gera um som, e você vai ouvir a minha alma quando eu me aproximo. O que você ouve? Uma música, uma melodia, uma sinfonia ou uma cacofonia? Aí você chega perto de alguém com a alma ruidosa, barulhenta, insuportável, a antipatia. E as pessoas andam pelo mundo com almas ruidosas, com odores estranhos, com matemáticas estranhas. Mas a gente não devia ser superior a isso, Jorge? Não, porque assim, Grego, isso é uma coisa muito interessante, porque assim, a gente fala assim, quando eu olho para alguma coisa olha de volta para mim. Isso é uma antropomorfização, né? Você mudou, mas trouxe um barulho junto. Estão arrumando os elevadores. Temporário. Então, quando você fala alguma coisa olha de volta para mim, você antropomorfiza e você dá àquela coisa a função de olhar. Isso é uma coisa muito interessante, porque tem uma coisa esotérica por trás disso. Porque os olhos,
eles são a base de uma força que é o Tejas-Tattva, que é o fogo, que é o que molda a coisa e vai dar a imagem. Portanto, é que a audição, ela ocupa a maior parte do processamento cerebral, né, o mental, né? Quando você quer cheirar um perfume, você fecha os olhos, né? Quando você quer ouvir uma música com atenção, você está ouvindo esse barulhinho, aí você fecha os olhos. Para quê? Para que daí você tenha a liberdade de criar a imagem com os outros sentidos. Então, quando alguma coisa vai olhar de volta para mim, como que uma coisa pode olhar de volta para mim se essa coisa não tem olhos? Ela não tem olhos, mas ela é uma consciência, porque toda a matéria em si, ela tem consciência. Então, a matéria física tem consciência, a matéria vital tem consciência, ou o mundo vital tem consciência, a matéria astral ou o mundo astral com todos os planos tem consciência. Qual consciência? Várias camadas de consciência e os seres que ali habitam. Eu estou olhando aqui para os armários aqui, por exemplo, né? Esse armário, ele é de madeira, sendo de madeira, ele era uma árvore. Ele tem a consciência da árvore aí. É ou não é? Sim, e o sintético tem qual consciência? Dos compostos que transformaram ele em sintético. Exatamente, porque não tem vazio. Perfeitamente. Tem a memória, né? Então, só para ficar mais compreensível. Então, assim, tem o plástico, tem a memória do petróleo, a memória do carvão, tem a memória de quem manipulou, tem a memória de quem vendeu. Então, é um somatório. É como se você fosse pegar assim, você tem uma fila de seres humanos, né? E aí você pede lá para o primeiro, ei, me passa um copo d'água, né? Aí cada um vai pegar o copo d'água com toda a boa intenção, toda a fraternidade, você está entre irmãos e vai passar o copo de água para você. A água que você vai beber, ela é o somatório de todas as impressões digitais pelas quais passou o copo. Não só isso, como as energéticas também. Lógico. Então, quando a gente diz assim que a coisa vai olhar de volta para a gente quando você vai olhar e você está na mesma altura, quer dizer, no mundo dela, é porque há a consciência dela ali, né? Que consciência? A consciência elemental, a consciência básica, né? A consciência que anima o plano, a consciência que mantém a coisa funcionando. Entende? E aí, então, sim, essa olhada de volta... né? Porque não se pensa sobre esses aspectos, claro né? Não. Aí é que tá. Então é bacana. É porque você imagina que entre eu e você tem vazio. Entre eu e você, entre você e vocês tem vazio. Não tem. Não tem nada, tem distância. Não tem em cima, não tem embaixo. Né? E por isso, se você imaginar... Vamos imaginar qual é que é o nosso universo. Nosso universo é o sistema solar caindo pelo universo físico. Né? Esse que é o nosso universo. Tudo mais, né, existe em função disso hoje. Só que a distância entre eu e você, entre nós e vocês, entre nós e o sistema, o Sol, entre o Sol e o centro da galáxia, entre o centro da galáxia e as fronteiras do universo, porque o universo tem fronteira. Né? Não, o conceito de infinito é um conceito humano. Né? Todo esse espaço ele está preenchido de matéria. É que uma matéria vive dentro da outra. E como a gente vive dentro de mais 6 matérias, que são mais sutis, a gente pensa que existe o vazio, mas não existe. Né? Assim, quando o som vai se manifestar, como é que o som que eu estou projetando, eu estou criando, ele vai chegar até o teu sistema auditivo para ser transformado em imagem? E essa imagem se traduz como fala, como idioma. É porque entre nós há uma matéria, há tátua, esse tátua ele é impresso, essa impressão se projeta, esse tátua que vai ser traduzido, essa impressão que vai ser traduzida, por isso que tem umas yogas, né? Então fala um tátua, tem uma forma quadrada, outro tátua, tem outro tátua, porque aquilo dali, por que fala assim que a forma do tátua é daquela forma geométrica? É que não é que o tátua tem aquela forma é como ele se projeta no meio. Que meio? O meio que também é inferior a ele, ou superior a ele, o meio no qual ele existe como consciência. E daí vem a cor, vem o som, vem uma série de coisas ali, né? Então a gente tem que imaginar assim que a gente está dentro de um grande aquário, assim, de uma grande bolha de água, né?
Só que daí a água não apas a água é invisível, a caixa. Você fez um artigo interessante sobre isso, né? Do peixe, né? Asas de células de vidro para peixes sem asas. Isso, é parecido. Então, mas é interessante. E aí, então, a maneira que eu se imaginar isso é assim, a gente fala em mundos interiores, né? Duarte, Agartha, Shambhala, isso é uma nomenclatura comum, conhecimento comum dentro da Sociedade Brasileira de Obiose, né? Só que então, Duarte, Badaga, Agartha e Shambhala são os mundos internos que têm a ver com o ser humano físico. O reflexo deles, né, são os mundos concêntricos à altura, na ambiência, né, da existência, mas já com o resultado pronto. Então são reflexos, então inclusive o mundo que a gente vive é reflexo de um outro. Aí você pega a relação entre esses mundos, né, nos pequenos mundos sóis que existem em cada um, que são os chakras, como é que ele vai interagir, a comunicação, como é que acontece. Então você começa a ver que não tem espaço onde não exista uma consciência operando. E essa consciência, assim, ela é assim, infraatômica. Né? Assim, há uma consciência que mantém o elétron, há uma consciência que mantém um quark, há uma consciência que mantém a emoção, há uma consciência que mantém o conhecimento engendrado, há uma consciência que permite que isso se entrelace e seja verbalizado, né, por um centro de poder, onde reside Mantrika, Chakra. Então, é todo um grande conglomerado de consciências, todas elas em corpo físico, entrelaçadas e agindo em todos os planos. A gente não consegue perceber o que acontece, por quê? Porque a gente só vê um plano, o plano mais denso, onde as impressões nos vêm através dos 5 sentidos. Por isso que é assim. Achei fantástico, é interessante isso. É bacana a gente falar sobre coisas que nós não falamos loucura nenhuma. O que foi falado é perfeitamente, se você pensar, enquanto ele fala aqui, eu fico matutando, fico vendo uma série de coisas. Então, e é factível, mas ninguém nunca, como é que se diz? Ninguém nunca abordou em meio de comunicação, acreditou, a forma dessa forma. Então, isso é bacana porque faz com que a gente comece a pensar diferente, comece a entender o que a gente está fazendo. Você foi muito feliz aí no que o nosso telespectador pediu, né? E tá aí, eu acho que atingimos o objetivo, né? O que significa olhar para alguma coisa, essa coisa olhar para... É uma coisa, realmente, você deu a amplitude que não tinha sido dita antes, né? Porque ficou... Isso vem ao encontro, ficou, né? Vago, Tem um dito popular, diz-me com quem andas, eu te direi quem és. Sim. Né? O quem anda, quem você anda, assim, é como se cada uma emoção que existisse em você, como se cada conhecimento que existisse em você, fosse assim como tem aqueles carros dos recém-casados que tem uma cordinha com uma as latinha. Latas, latinhas, um monte de latinha, né? Então, cada emoção que você tem é uma latinha que está amarrada em você, no teu astral. Sim. Cada conhecimento que você tem, né, é uma latinha que está amarrada em você, onde? No teu mental. E aí você está andando pela vida. O quanto de barulho você faz, só você que sabe. Que tipo de lata tem ali? Tem razão. Só você que sabe. Me lembra o filme A Missão também, né? Que vai carregando todo aquele monte de tranqueira pelo mundo. É o que a gente vai carregando durante a vida, mas né? É por isso que daí a vida, ela é só uma preparação para uma morte consciente, né? Para que a gente consiga, então, transitar por esse universo inteiro, porque se você pensar dessa maneira... Exercitar um desapego, né? Uma série, tá tudo claro, né? Poxa. Porque assim, o corpo físico a terra, a alma a lua e o espírito ao sol. Como o sol é só um buraco na matéria que nos projeta para o invisível, se quem manda na minha existência é o meu espírito, meu superior, eu tenho trânsito livre, eu tenho passaporte para qualquer lugar do universo onde eu queira visitar em vida, o que torna a vida muito bela. Se quem vai nortear a minha existência, ao invés de ser a supra-vontade, que seria você se reger pelo que de mais excelso existe, você entrega a tua existência para ser coordenada pelo que de mais pastoso existe da humanidade, que são as dores, os horrores, os ódios. Então você está, como se você tivesse assim, grego,
Vamos imaginar que você tem um Vimana, né? E que você tem 9 passageiros, né? Cada passageiro tem um peso e ele tem um endereço para ir, né? E aí esses 9 passageiros são a supravontade, a autovontade e a vontade instintiva, a superinteligência, a autointeligência, a inteligência instintiva, a supremoção, a autoemoção, a inteligência instintiva. Quem vai pegar o controle? Se a inteligência instintiva pegar, ela vai te colocar no vulcão, no buraco. Se a supravontade pegar para dirigir o Vimana, ela te leva para o além a caixa, te leva para a fronteira do universo. A nave é a mesma. A questão é quem manda nesse negócio. E a vida é para isso. É para mostrar para os seres instintivos, e eles dependem de você, como você depende das hierarquias superiores, mostrar qual seria a maneira correta de aproveitar o evento vida. Se eu aproveito o evento vida de maneira adequada, no final da minha existência, eu sou somatório de todos aqueles mundos nos quais eu andei. Assim, então, a supravontade pega a nave, né, e vai Aldebaran, Sirius, tal, vai, mostra, e aí os outros 8 extasiados olhando pelas janelas, né, da nave. Todas aquelas memórias que eles vão guardar, porque eles foram em mundos inimagináveis. Você pega assim, você pega a emoção instintiva, que é o que mais primária existe, né, que assim, são os dragões em cada um, né, e leva essa emoção instintiva e deixa ela contemplar o sol oculto, deixa ela contemplar a fraternidade, deixa ela contemplar o amor universal. Ela vai trazer aquilo de volta porque ela contemplou na mesma altura, porque ela foi arrastada para lá, né, pela supravontade. Aí quando ela volta, ela já não é mais inteligência instintiva, ela é autointeligência. Ela saiu, né, da questão por exemplo assim, da erotização ou da sexualidade, e agora ela reside no coração. Ela já é autoemoção. Então o que aconteceu comigo não tem nem comparação nenhuma, só quero perguntar se é factível. Não, é o que acontece com todos os seres humanos. Porque eu já disse em certas ocasiões, estou cansado de dizer aqui na frente, já falei algumas vezes, que eu, em certa ocasião, 15, 20 anos atrás, ou talvez mais assim, eu acordei outra pessoa. Então, isso pode acontecer realmente? Você, sem dúvida. De um momento para outro você... É porque as pessoas não conseguem manter a memória do que acontece no sono, né? Porque você tem então o sono imediato, tem o sono REM, tem o sono leve, tem o sono profundo. Do sono profundo você não consegue trazer a memória porque ele está fora da capacidade de interpretação da mente concreta, e os outros você mantém. Mas você tem uma rotina, né? Você pode estudar, né? Você pode dar sequência à vida, e o que você faz lá tem decorrência. Mas isso é uma preparação? Quando isso acontece em todos os níveis, existe uma preparação ou isso pode ser feito de uma forma brusca mesmo? Como é que é isso? Não existe o brusco como não existe acaso. Tá. É que você pode dizer, puxa, aconteceu, mas eu nem fiz nada, vírgula, que você lembre. Que você lembre ou que você tenha consciência, lógico, né? Que você tenha percebido. Porque não existe assim. Você pega o ser humano que ele a consciência dele está afogada, né, na emoção instintiva. Para ele é só erotização, futebol, cerveja e jornal das 8, né, e odiar o máximo possível, torcendo por uma morte rápida, por uma vida sem sentido. Você não consegue pegar essa pessoa e fazer com que daí amanhã ela ouça uma sinfonia e fique extasiada. Ela vai ter que vagarosamente galgar cada degrau, vai ter que amadurecer, pode ser ao longo de uma vida, de N vidas, centenas de vidas. Aí que entra a iniciação, aí que entra, e ainda assim, a iniciação, assim, a barca, a garta que vai te levar para outros mundos, ela aporta, né? E fica parada ali no cais da tua cidade, né? Por um tempo, né? E aí alguém, um yokanã, um anunciador, vai falar assim, olha, tem uma barca estacionada lá que está com a porta aberta temporariamente e que pode te levar a mundos até então desconhecidos. Se você tem, né, em ti um bijo, uma semente, não de agora ou de outros, né, que te permita sentir, no mínimo, curiosidade por aquilo, você vai lá no cais e pergunta assim, escuta, posso entrar? Né?
pode entrar. A porta é aberta. Você entra na garta ou você entra na barca e a barca vai te levar para lugares que você jamais imaginou. Você vai navegar com a barca, vai ser devolvido no cais. Para quê? Para contar, gente, existe um mundo assim, 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 a humanidade, isso, Avatar, tal, e a barca vai passar daqui a um tempo. Pode fazer efeito ou não. Interessante você estar falando, olha, algumas coisas se revelam, né? É incrível, esse programa é incrível. Eu rio, caramba. O programa não, o que se forma aqui. Você estava falando, e isso que eu te falei, que houve essa transformação, que eu acordei uma outra pessoa, e que eu acordei tendo uma visão diferente sobre as coisas. Quer dizer, durmo de um jeito e acordo de outro. Eu sei como é. Isso aconteceu no 11 de agosto de um ano que eu não sei precisar. Eu estava em Cruzeiro, em Minas Gerais, ia participar de um congresso de ufologia, eu tinha palestra para dar, e eu perguntando para mim, e agora? O que eu vou dizer nessa palestra? Porque não tinha nada a ver com o que eu havia me proposto. E 11 de agosto foi o dia que eu fui fecundado. Em 1950, o dia que eu fui fecundado, em 1950, no alto de um terraço na Califé, em Atenas, sob as estrelas. Então veja só como é que são. Isso aí tudo apareceu agora, a coincidência, vamos dizer, 11 de agosto, e no 11 de agosto, bem lá para frente, acontece esse tipo de coisa. Agora, tudo isso aqui que a gente aborda aqui, que pode parecer loucura, né? Mas é loucura fundamentada, isso que é bacana, né? Loucura, entre aspas, fundamentada. Porque quando a gente passa essas coisas, esse tipo de experiência, esse tipo de coisa, com toda certeza faz aflorar em cada um, né? Eu olho, vocês estão olhando para nós, né? É ou não é? Mas, é bem claro isso aqui. É muito bem colocado. Porque, assim, e daí, assim, então, o professor Henrique de Souza, ele deixou uma série de escritos, né? E ele tem uma metodologia para levar o discípulo até onde, por assim, se você pegar alguém e quiser, e você está assim, com condicionamento para subir morro 100%, né? E aí você quer pegar alguém que não está condicionado e você for levar de arrasto, vai machucar, vai não dar certo. Nossa. Então você tem que ir passo a passo. Então o professor, ele faz assim, ele vai e leva o discípulo, leva, mostra o que quer, né? Aí deixa o discípulo voltar para o mundo, leva. Então, cada parágrafo é um passeio assim a um mundo inimaginável, né? E é assim que funciona. Então a gente anda, volta, anda. É porque assim, e essa questão da loucura, né? A gente tem que lembrar que é uma coisa muito interessante, que assim, para a lagarta, o que ela chama de morte, a gente chama de borboleta. Exatamente. E outro também que postaram outro dia da loucura, como é que uns tocavam música e os que não ouviam achavam que era loucura, né? Que não estavam ouvindo, assim, dançavam, né? Assim, para o surdo, alguém dançando alegremente pode parecer loucura. Exatamente, era isso. É do Nietzsche, é uma colocação do Nietzsche fantástica. Então é bem isso. Não, que a vida, assim, tem aquele adágio da iniciação egípcia, né? Assim, do ilusório conduz-me ao real, das trevas à luz, da morte à imortalidade, né? A imortalidade é só o conhecimento, né? E ele está ao alcance de qualquer um de nós em vida. O ilusório é isso que a gente vê, né? O que é o real? É o que a gente conversa, né? Das trevas à luz, né? Das trevas à luz, da morte à imortalidade. O que é a treva? A treva é isso, porque a gente não consegue enxergar um palmo diante do nariz, a gente não, assim, a gente só enxerga o visível, nós somos cegos, né, em termos de conhecimento. A luz é aquilo que te permite ver exatamente tudo aquilo que existe onde a luz não reflete. Isso aí, brilhante. Foi muito bom o programa hoje. Isso aqui é a iniciação. Iniciamos bem no novo espaço aqui, né? Não é um belo espaço. Que bom, isso é bom. Muito, ganha todo mundo, né? Isso que é bacana. Não, sol, janela, teto alto. Não tem ar-condicionado. Não tem ar-condicionado. Jorge, muito obrigado mais Obrigado uma a vez. você, uma felicidade estar aqui nessa casa nova, que você viva aqui
1000 anos e que eu venho aqui 1000 anos para ver Vamos que lá. você está bem. Perfeitamente. A gente enxutinha assim, né? Sexagenários aqui, ó. Sexagenários, plural, né? Né? Feliz aniversário, Então, Jorge. você também, Grego. Gente, Uma um boa vida. fraterno abraço e um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.